Boa noite aí a todos. Seja bem-vindo a mais uma live do GAEB. Boa noite a Edna. Antecipadamente agradecemos por tão prontamente aceitar o convite. E vamos fazer de início, como de praxe, a leitura edificante para iniciarmos o trabalho do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Lição de número 122, chamada Entendamo-nos. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não existem tarefas maiores ou menores. Todos são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta. Outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviço, gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra, no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Então, com essa belíssima palavra de lição de Emmanuel, vamos nos preparar então para a prece, elevando o nosso pensamento ao alto, evocando a meiga figura de Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma noite de terça-feira, prontos a iniciar, Senhor, mais uma palestra virtual da nossa casa. Queremos, nesse momento, pedir a vossa permissão e a de Deus, nosso Pai Criador, para que assim possamos fazê-lo. Pedimos, Senhor, que os nossos propósitos da noite sejam atingidos e que nós possamos apreendermos nesta noite belíssimos ensinamentos e dos quais nós façamos boa utilização, Senhor, conforme nos disse a lição, para termos uma fraternidade ardente e conseguirmos construir uma nova terra melhor e mais justa. Pedimos, Senhor, também a permissão de Eurípides Bassanufo, mentor da casa, os dirigentes e trabalhadores espirituais que nos assistem, e pedimos, Senhor, por aqueles que gostariam de assistir a live
mas por algum motivo não poderão, para que eles possam receber também as dádivas e bênçãos que aqui receberemos. Com essas súplicas, então, e essas palavras singelas, damos por iniciado a palestra da noite, dizendo graças a Deus. Então, Edna, fica à vontade. Graças a Deus. No final a gente volta, tá? Muito obrigada, Cleverson. Muito obrigada, casa, pela oportunidade de poder estar aqui. Hoje, o tema que nós vamos falar, né? Antes até de iniciar, nós vamos agradecer também a Jesus pela oportunidade de podermos falar um pouco do seu evangelho, que nós consigamos levar um pouco de, pequeno que seja, um pouco do evangelho a cada lar, a cada coração. O tema hoje que nós vamos falar é reconciliação com os inimigos. E para a gente poder iniciar, nós vamos recordar uma passagem que está no livro Boa Nova. Então, o livro Boa Nova, no capítulo 10, tem uma passagem de Jesus com os discípulos, que ele está em peregrinação, né? E aí ele pregava para poder acolher a multidão. E ele era considerado pelas pessoas que não o seguiam como um revolucionário, como um conspirador e também como um feiticeiro. Só que Jesus, ele não se deixava levar pelas coisas que as outras pessoas falavam dele, porque ele sabia, né, qual era a missão dele, e ele tinha essa convicção. Mas os discípulos sempre o defendiam. Quando alguém falava alguma coisa dele, quando alguém desconfiava das palavras dele, os discípulos estavam sempre a defendê-lo. Só que Jesus, ele prefere retornar a Cafarnaum, né, do que entrar em discussão. Mas nesse retorno, os discípulos continuaram naquela discussão com relação ao posicionamento de Jesus, que preferiu se retirar do que entrar na discussão e se acalorar ali e ter um inconveniente maior. Só que Jesus, né, nosso querido mestre, ele aproveitava toda e qualquer situação para poder ensinar. E ele não desperdiçou essa oportunidade. Ele vai e fala com os apóstolos que de que serviriam as longas discussões, né? Então, que a gente consiga aqui, hoje, começar a refletir nessas perguntas que Jesus faz aos discípulos naquele momento. De que serviriam aquela discussão com relação ao que ele era ou não? Se ele era um filho de Deus, se ele era um enviado por Deus ou não? Ele coloca, só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar, mediante ato sincero. Então, para que a gente vai entrar em discussões, sendo que o que as outras pessoas falam não tem valor, né? Seria como caixa vazia, né? Aí ele faz uma outra pergunta. Não seria vaidade exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Então, ele questiona, será que nós não estamos querendo demais que todo mundo pense que nós somos pessoas boas? Olha, gente, essa é uma pergunta que Jesus está questionando, né? E aí ele complementa. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. É indispensável considerarmos que o conceito justo é respeitável, mas necessitamos
obter a aprovação legítima da consciência dentro de nossa lealdade para com Deus. Então, se nós temos a consciência que nós estamos fazendo o correto, estamos agindo corretamente, é o que importa, não é assim? Mas mesmo nesse momento, Simão Pedro pergunta para ele se devemos, então, em acontecimentos mais fortes, se nós devemos utilizar palavras enérgicas e justas. Então, será que nos momentos das dificuldades, naqueles acontecimentos mais difíceis, nós devemos, então, usar palavras enérgicas e justas? Ele responde: diga o necessário, imprescindível não perder tempo. E aí, né, continuando. Aí Filipe fala assim para ele: me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Porque Filipe, ele estava discutindo, inclusive, com os discípulos, uns entre os outros ali, aquela briga com relação ao posicionamento do Cristo, às situações que eles encontraram fora de Cafarnaum. E aí ele pergunta a Jesus: se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do evangelho? Então ele se coloca assim: poxa, se estão me acusando de brigão, como assim? O evangelho vai ser divulgado de que forma? Né? Se os próprios companheiros da comunidade, que comungamos da mesma boa vontade, né? De que forma que vai ser esse futuro do evangelho? Aí Jesus pergunta para o próprio Filipe: já edificaste o reino de Deus no seu íntimo? Ou seja, está olhando para fora, olha para dentro. Você já está olhando para você. Você está fazendo isso que você está pedindo para as outras pessoas fazerem? Para os outros discípulos fazerem? E aí Jesus fala: nós devemos fazer essas perguntas para nós. Essas 3 perguntas nós devemos fazer para nós. Será que nós não devemos ficar em longas discussões, né? Será que querermos que as pessoas pensem muito bem de nós não seria vaidade? Não é assim? Então, aqui ele começa a falar, ele continua a falar sobre o perdão. Que nós devemos perdoar com a verdadeira espontaneidade do coração. Porque o perdão, ele não exclui a necessidade da vigilância. Não é porque nós perdoamos que nós esquecemos, não é assim? A gente costuma colocar que quando a gente perdoa, não é que a gente tenha amnésia. O fato vai continuar acontecendo, vai continuar marcado. Não que vai continuar acontecendo, vai continuar marcado em nossa mente. Porém, o que nós precisamos é mudar o sentimento com relação àquele fato. Quando nós conseguirmos mudar o nosso sentimento com relação ao fato, aí sim nós conseguiremos ter perdoado. Não é assim? Então, ele fala: ninguém pode ir a Deus com sentimento de odiosidade no coração. E nós, aqui lembrando que, quando nós vamos fazer uma oração, se nós formos olhar pelo Evangelho, os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, quando nós vamos fazer uma oração, se nós não estivermos com o nosso coração limpo, ou seja, perdoar aquelas pessoas que fizeram alguma coisa contra nós, a nossa oração simplesmente não vai sair do teto da nossa casa. Então, nós precisamos estar bem. Nós precisamos estar com os nossos corações
limpos. Nós precisaremos estar com os nossos corações cheios de misericórdia. Não é assim? Então, nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento, ou seja, essa mudança de energia dos males recebidos. Por isso a importância da vigilância, porque se eu ainda tenho aquele sentimento ruim para com alguém que me fez alguma coisa, então eu preciso cuidar do meu coração, cuidar dos meus sentimentos, vigiar a minha fala, o meu pensamento, para eu voltar a ter um pensamento bom. Por quê? Porque eu preciso resolver isso, não é assim? Então, eu preciso estar em paz. Porque o que é reconciliar? Reconciliar é estabelecer a paz entre duas pessoas. É instalar essa paz, é criar. E como que eu vou criar uma paz se eu não consigo esquecer uma determinada situação? Então, nós vamos percebendo aqui que Jesus, na sua sabedoria, ele vem nos mostrar o que devemos fazer. Não é assim? Nós devemos fazer a nossa transformação, a nossa mudança, né? A nossa reforma íntima. Ele vem nos convidando para isso. Por quê? Porque nós sabemos que a vida futura, que quando desencarnarmos, nós precisaremos estar bem, porque se nós não estivermos bem, como nós vamos, né? Quando nós desencarnarmos, como nós vamos agir ao percebermos que aquela situação que nós passamos aqui encarnados, poderia haver uma reconciliação. Se nós formos perceber, passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26, que está no Evangelho, capítulo 10, né? Essa passagem, que é bem-aventurados os misericordiosos, né? Assim? Se eu não estou equivocada, é isso mesmo. Os misericordiosos. E Mateus fala assim: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho. Ou seja, nós precisamos estar bem, em paz, porque quando desencarnamos, se nós não estivermos com essa paz interior, porque nós vamos ser direcionados, quando desencarnarmos, para o local de acordo com a nossa energia. E se nós estivermos na energia da paz, da conciliação, nós vamos ser encaminhados de uma forma. Se nós estivermos numa outra energia, vai ser de outra. Porque ninguém torna santo. Não é porque desencarnou que a gente se torna melhor. A gente continua sendo quem somos encarnados. Porém, quando vai depender do que nós conquistamos aqui em nossa vida material. Porque vai fazer toda a diferença se nós conseguimos compreender o Evangelho. E muitas das vezes, nós não damos o braço a torcer por pura vaidade, por puro egoísmo, por orgulho, não é assim? Se nós formos olhar na Obras Póstumas, tem um capítulo que fala sobre orgulho e egoísmo. Então, um pequeno trecho aqui, que eu vou até pedir licença para ler, é falado assim: os homens não podem ser felizes se não vivem em paz. Quer dizer, se não estão animados de um sentimento de benevolência, de indulgência, de condescendência recíprocos, em uma palavra, enquanto procurarem se esmagar uns aos outros. Então, aí coloca: a caridade e a fraternidade resume todas as condições e todos os deveres sociais. Então, aqui, se nós estivermos praticando
exercitando, né, a caridade, nós estaremos, sim, nesse caminho de reconciliação. Porque muitas das vezes alguém me faz algo, mas eu não quero levar um desaforo para casa, eu não quero aceitar, não é assim? E eu preciso, se eu estou praticante do evangelho, eu preciso pensar nisso, eu preciso repensar nos meus atos, não é assim? Então, continuando aqui na passagem de Mateus, ele fala, para que não suceda que vos entregue ao juiz e que o juiz vos leve ao ministro da justiça, ou seja, a nossa própria consciência. Porque isso vai pesar em nós. Porque nós sabemos que se nós não reconciliarmos, não resolvermos essa pendência aqui ainda encarnado, nós teremos que reencarnar para resolver. E quando será uma próxima oportunidade que nós teremos com aquele irmão, se caso desencarnemos, retornar para resolver aquela pendência. Não é assim? E aí, continuando, e que sejais mandado para a prisão. A prisão é porque a gente fica preso naquela situação. Nós ficamos ali, é como se a gente estivesse carregando um peso, né? Porque quando a gente perdoa, a gente consegue libertar. Não é assim? E aí ele continua, eu vos digo em verdade que não sairás de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Ou seja, nós teremos que reencarnar para resolvermos essas pendências. Então, que a gente consiga fazer essa avaliação. Atualmente, todos nós, né, estamos passando por situação com essa pandemia que estamos vivenciando. Talvez as pessoas estejam no seu limite, mas eu vejo que é o momento para a gente poder praticar mais ainda a lei de amor. Porque se eu perceber que uma pessoa não está bem, como eu tenho esse conhecimento, seria importante eu conseguir auxiliar. Praticar a indulgência, não é assim? A condescendência. Aquelas 3 palavrinhas que estão no livro dos Espíritos, né? É o BIP, né? Benevolência, indulgência e o perdão, que é as 3 formas de expressar a caridade, não é assim? Então, o convite de Jesus para nós é que a gente faça isso, que a gente reconcilie, que a gente repense, porque Jesus, ele nos conhecia, tanto nos conhecia que nessa passagem do livro Boa Nova, ele fala exatamente o que a gente faz até hoje. Olha quantos anos isso aconteceu. E nós ainda fazemos do mesmo formato. Nós ainda trazemos para nós tudo o que acontece. Aquelas perguntas que ele faz ali, a gente continua fazendo daquele formato. Não é assim? E Jesus continua nos mostrando o caminho, nos dando oportunidade a cada dia, né? Nós também podemos olhar e perceber que nós temos adversários internos e externos, né? Os nossos adversários internos são esses nossos sentimentos, como eu coloquei aqui, o orgulho, o egoísmo, a culpa, o remorso, a baixa autoestima, porque esses sentimentos estão sempre nos rondando para poder, na verdade, eles foram nos colocados, né, em germe para nos auxiliar. Porque no próprio livro Obras Póstumas fala que o egoísmo tem sua fonte no orgulho, mas ele foi colocado como instinto de conservação. Só que muitas das vezes a gente deixa de uma forma tão exagerada que a gente não consegue perceber. Existe uma linha tênue, né? Então, será que eu estou fazendo porque eu quero me proteger? Ou será que porque a minha vaidade está falando mais alto? Não é assim?
E os adversários externos são os espíritos encarnados, né? Ou desencarnados, que os desencarnados, eles podem ser movidos, aliás, os dois, né? Podem ser movidos pela vingança ou pelo ódio, podendo causar os desencarnados obsessão, possessão, subjugação. Sendo que o obsediado, ele quase sempre, e o possesso, eles são vítimas, né, de existências anteriores. Ou seja, se eu não consigo resolver uma pendência aqui, nessa encarnação, pode acontecer eu ter um problema obsessivo. Por quê? O irmão pode querer se vingar de mim, não é assim? De alguma forma. Então, eu preciso pedir perdão pelas situações que eu provoquei e eu preciso perdoar também. Porque se eu peço perdão por alguma situação que eu provoquei e a outra parte não aceita, é uma outra forma. Porque eu estou procurando me resolver. Ele que não aceita. Então, a nossa intenção em pedir o perdão por ter cometido alguma falta já é o principal nessa situação, não é assim? Então, nós precisamos olhar com muito cuidado, muita cautela, né? Porque Jesus, ele nos recomenda que a gente faça essa mudança, né? Essa reconciliação, para que a gente possa apaziguar, né, as nossas discórdias no curso da existência. Porque a gente vê muitos casos de pessoas que não conseguem e depois ficam presas por muitos e muitos anos, né, em perseguição, procurando a sua vítima para poder vingar, não é isso? E aí, meus irmãos, essa reconciliação, ela vai depender da nossa disposição de encararmos a nossa realidade sobre nós mesmos, né? De olharmos para o desconhecido mundo interior, vencendo as camadas do orgulho e do ego. Será que nós conseguimos superar essas nossas dificuldades, né? No livro Reforma Íntima Sem Martírio, Hermance fala para nós: superar as defesas que criamos para esconder as sombras e partir para uma decidida e gradativa investigação sobre o mundo das reações pessoais por meios da autoanálise, sem medo do que encontraremos. Ou seja, nós precisamos olhar para dentro de nós e buscarmos, através das nossas sombras, o que nós podemos mudar através da autoanálise. Nós conseguimos fazer com que essas sombras se transformem em luz. Na verdade, quando nós formos mudando através da nossa reforma íntima, da nossa transformação, nós conseguiremos, sim, fazer essa mudança. Não é assim? Então, nós precisamos ainda, através dessa transformação, dessa busca interna, busca da nossa luz interior, nós precisamos praticar o auto-perdão. Porque o auto-perdão, ele é um remédio que nós necessitamos urgentemente. Nós precisamos nos acolher. Nós precisamos estar em paz conosco também. Porque nós só vamos conseguir entender a dificuldade do outro se nós conseguirmos nos amar. Será que nós conseguimos entender que nós somos falíveis? Perceber que hoje podemos estar bem, mas que amanhã podemos ter alguma dificuldade de entendimento, podemos, inclusive, agredir alguém sem perceber. Por que quando o outro nos agride, nós queremos sempre revidar, queremos sempre estar com a pedra na mão?
E quando é conosco, nós sempre achamos um motivo para ter feito aquilo. Então, nós precisamos fazer essa avaliação. E precisamos ainda nos acolher quando estivermos nessa situação. Nos olharmos com amor, com auto-perdão. E aí nós lembramos, né, que nós espíritas, né, nós devemos lembrar que muito mais do que palavras, né, ações, né, vão fazer toda a diferença. O perdão, as injúrias, ele não deve ser tão assim levado a ferro e a fogo. Aliás, as injúrias não devem ser levado a ferro e a fogo. A gente deve usar o perdão, né? Porque se nós somos espíritas, se nós estamos aprendendo o evangelho, nós estamos ainda em fase de aprendizado, porque nós todos aqui estamos estudando. Não é assim? Nós todos que estamos reencarnados ainda somos doentes, estamos sendo tratados através do Evangelho. Então, hoje a gente ainda tem um entendimento de uma forma, mas vamos imaginar que daqui a um tempo a gente vai ter um outro entendimento. Nós vamos estar mais harmoniosos uns com os outros, praticando a lei de fraternidade, a fraternidade universal. Mas nós só conseguiremos praticar a fraternidade universal o dia que nós conseguirmos nos colocar no lugar do outro, quando o outro cometer uma falha, e nós conseguirmos, mesmo assim, acolher esse outro. Então, nós precisamos ter esse olhar voltado, né, para esse entendimento, né? Nós vamos lembrar aqui também, né, do apóstolo Paulo, que ele falava que existia, né, duas formas de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Então, será que de que forma que nós estamos perdoando? Que às vezes a gente fala que perdoa, mas, na verdade, na primeira oportunidade, né, a gente toca naquele assunto. Ou será que a gente consegue lançar esse véu sobre o passado, né, nada impondo em troca? Aí a gente volta a falar aqui sobre o que Jesus fala. Quando ele pede para que a gente perdoa quantas vezes for necessário, é para que a gente consiga entrar na energia, na mudança de energia, de quando alguém agride uma face, dá uma bofetada de uma face, que a gente ofereça a outra. Não é que a gente vire o outro lado, é que a gente ofereça a face do entendimento, a face do perdão. Então, nós precisamos urgentemente perceber o que fazer nessas situações. Porque a cada momento que vamos vivenciando, que vamos aprendendo, nós vamos tendo a certeza que o caminho para o encontro, nosso autoencontro, e que a gente consiga o caminho de retorno à casa do Pai é através do amor, é através do entendimento, é através da paz, da serenidade, da mansidão, não é assim? E aí, na pergunta 340 do Consolador, é perguntado assim: perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Só para a gente confirmar o que a gente vem falando. Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança. Então, nós aqui ainda pensamos, né, materialmente falando, é não se vingar. Mas para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, havendo necessidade de oração e vigilância. É o que nós colocamos. Se nós conseguirmos entrar nessa energia de vigilância,
nós conseguiremos, sim, perdoar. Porque nós estaremos sempre percebendo que essa paz vai nos fazer bem. É o vigiai, orai e confiai. Porque Jesus sempre nos mostrou o caminho. E se nós confiamos no Mestre, confiamos no nosso Pai, por que não praticar o que Ele nos ensinou? O que Ele mostrou para nós que era importante, não é assim? E na pergunta 341 também, do Consolador, fala sobre os desencarnados, que a gente estava falando aqui atrás, dos inimigos desencarnados, né? Então, ele pergunta, os espíritos de nossa convivência na Terra, que partem para o além, sem experimentar a luz do perdão, podem sofrer com nossas opiniões acusatórias relativamente aos atos de sua vida? Ou seja, aquele irmão desencarnou, nós tivemos uma dificuldade com ele e nós continuamos falando mal dele, né? Então, olha o que Emmanuel responde para nós. Ele fala assim, a entidade desencarnada muito sofre com o juízo ingrato ou precipitado que a seu respeito se formula no mundo. Então, isso vai fazer diferença. Porque quando nós desencarnamos e alguém continua falando, né, coisas, não é que depois que a pessoa desencarna se torna santo ou bonzinho, como a gente colocou, mas é importante que a gente deixe aquele irmão, aquele espírito ficar, vamos dizer, em paz, né? Porque ele já vai ter a sua própria consciência para mostrar os erros ou acertos. E aí nós ainda vamos auxiliar, né? Isso vai fazer com que crie uma dificuldade maior ainda entre ele e nós, podendo até causar, né, algum tipo de perseguição, de obsessão, é assim? Então, que a gente consiga, né, pensar nisso, né? Aqui nós trouxemos também os efeitos do perdão. No livro A Força Eterna do Amor, é um livro da Madre Teresa de Calcutá. Ela fala que o presente mais belo é o perdão. E ela coloca aqui, que é muito interessante, né, que perdoar ainda é o remédio, é o maior remédio para combater o estresse emocional, os estados alterados de humor e a infelicidade, além de oferecer grande ajuda na manutenção da saúde. Olha o que ela coloca, né? Então, se perdoar combate o estresse, aos estados alterados de humor e a infelicidade, e ainda mantém a saúde, por que a gente não perdoa, né? Assim, podendo aumentar, inclusive, a imunidade do corpo e da alma. Aí ela coloca, perdoar torna-se uma atitude da inteligência. Então, se a gente não consegue perdoar por não sentir a vontade, que a gente lembre disso aqui que ela coloca, que o nosso corpo vai fazer toda a diferença quando a gente perdoa. Então, que a gente use da inteligência para isso, né? É como se fosse a última cartada, né, dela. Olha, se não consegue perdoar por perdoar, por amor ao próximo, então perdoa por inteligência, né? Então, ela dá essa dica para a gente, né? E Emmanuel fala para nós, o perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Então, olha o que Emmanuel fala para nós, né? É o único antibiótico mental. Então, se ele é antibiótico, ele vai conseguir nos melhorarmos mentalmente, não é assim? E nós sabemos que Emmanuel já fala para nós no livro
pensamento e vida, que a nossa mente faz toda a diferença. Mas para nossa mente estar bem, nós precisamos organizar os nossos sentimentos, porque nós vamos sendo direcionados através desses sentimentos, não é assim? Desculpem. E aí, como que nós devemos perdoar, né? Nós podemos procurar elevar as nossas ideias e sentimentos. Porque se nós estivermos com leituras boas, com bons pensamentos, né? Se nós praticarmos a reforma íntima, como eu já coloquei aqui, através do autoconhecimento, da educação dos sentimentos e da prática constante da lei de amor, nós vamos conseguir, sim, fazer essa reconciliação. Nós vamos conseguir, sim, fazer diferente, não é assim? Então, nós podemos perceber, a irmã ainda coloca para nós, também do livro Reforma Íntima, ela fala, jamais vamos matar o homem velho. Nós podemos, sim, conquistá-lo, renová-lo e educá-lo. Por quê? Porque nós precisamos nos transformarmos. Nós não temos como acabar com o sentimento, porque aquele sentimento, ele precisa de transformação. Se nós tirarmos um sentimento ruim e deixarmos um espaço, vai brotar alguma coisa. Então, nós precisamos transformar, adubar aquele sentimento, e essa adubação a gente pode colocar como se fosse ir colocando sentimentos bons, ideias boas, porque o adubo é isso, todo dia a gente vai e coloca alguma coisa, regando, né? Colocando todo dia um pouquinho de água, e essa água a gente pode considerar como se fosse gotinhas de amor naquele sentimento ruim. E essas gotinhas de amor é que vão transformando. Então, eu tenho um sentimento que eu não gostei, porque eu fiz meu autoconhecimento, eu descobri que eu ainda tenho um sentimento que seja por alguém ou que seja por um sentimento que nem precisa ser por alguém. Eu tenho um sentimento, por exemplo, eu tenho preguiça. E é uma coisa ruim. E aí eu vou tentando transformar aquela preguiça em uma motivação para fazer alguma coisa. Mas como que eu vou transformar essa preguiça? Eu preciso ir colocando amor, me acolhendo, eu preciso me aceitar. E eu vou, a cada dia, fazendo a mudança. Não é assim? Então, as nossas imperfeições, elas são as balizas demarcatórias do que devemos evitar. É um aprendizado que pode ser aproveitado para avançarmos, né? Foi o que eu coloquei aqui. Então, se eu tenho preguiça, como eu coloquei aqui, o que eu preciso evitar? Eu preciso evitar dormir até mais tarde, porque eu sei que se eu piscar, eu vou ficar o dia inteiro na cama. Então, eu preciso fazer uma mudança, né? Eu preciso fazer diferente. Então, é a partir dessa mudança que todo o restante do processo vai ficar diferente. E aí, nós vamos chegar à conclusão, como a irmã se coloca para nós, reformar é formar novamente, é dar uma nova forma. E essa nova forma eu só vou dar se eu conseguir olhar com cuidado, percebendo o que eu quero deixar, o que eu quero mudar, não é assim? Porque a reforma íntima nada mais é que dar nova direção, né, aos valores que nós já possuímos e corrigir as deficiências, cujas raízes nós ignoramos ou não temos motivação para mudar. Então, nós precisamos fazer essa modificação. Nós precisamos estar cientes que sem essa modificação, nós teremos mais
dificuldades de fazer essa reconciliação, de promovermos a paz. Não é assim? Tem uma música do Nando Cordel que fala, né? A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Então, nós precisamos ter essa paz, não é assim? Então, quando nós estamos em paz, nós conseguimos, na verdade, olhar o outro com amor, quando a paz está em mim. Agora, se eu não estiver nessa energia da paz, nessa energia da reconciliação, se o outro falar A comigo, eu entendi A de um outro tom, eu vou ter um problema e ali já vai ser um motivo para começar uma dificuldade, uma briga, né? Então, eu preciso estar em paz. Agora, se eu estou em paz, o outro pode vir com 10 pedras, com 20 pedras, pode falar o que for, que não vai me atingir. Basta que a gente preste atenção naquela passagem de Jesus lá no início. Jesus estava em paz consigo. Então, não importa o que os outros falaram dele. Ele estava em paz, ele sabia como ele era. Ele sabia o que ele estava fazendo. Essa é a diferença. Às vezes, a gente, por não saber ainda da nossa capacidade, do que nós somos na verdade, é que a gente, muitas das vezes, pega o que o outro fala e leva para o coração. Porque quando nós tivermos essa convicção, não, eu sou assim, 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 o que o outro falar não vai importar, né? Guardando as proporções de Jesus e nós. Mas quando nós temos essa convicção, não importa o que o outro fala. A paz está dentro de nós. Não é assim? Então, a irmã se coloca assim para nós. Nós somos um projeto de existir, criados para a felicidade. Compete-nos, pois, o dever individual de executar esse projeto. Isto só é possível quando escolhemos realizar e ser em plenitude, pela condução do eu imaginário em direção do eu real. Gente, olha que profundo, né? Nós somos um projeto de existir criados para a felicidade. Não é assim? Nós somos criados para dar certo. Nós somos criados para conseguirmos. Só que muitos de nós não acreditamos nisso. Porque se nós não tivéssemos sido criados para dar certo, nós não estaríamos nessa caminhada. Não é assim? Nós temos o DNA de Deus. Nós fomos criados por Deus, somos filhos de Deus. Então, nós precisamos ter essa certeza em nós. Nós não podemos acreditar em Deus, nós temos que ter essa convicção que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. E aí sim, nós vamos ter essa certeza de que nós somos, né? Nós vamos conseguir nos direcionarmos para esse eu real, que é a essência divina. E a irmã se continua falando, né? O adversário interior, que são as nossas sombras, ele deve se tornar nosso grande aliado, sendo amavelmente doutrinado para servir ao luminoso ideal do homem lúcido e integral, para a qual, inevitavelmente, todos caminhamos. Então, quando nós conseguimos detectar onde nós estamos com dificuldade e fazemos a nossa transformação, aí sim,
nós conseguiremos nos direcionar para a luz. Aí nós conseguiremos cada vez mais colocar essa luz, né, em evidência. Não é assim? Então, nós temos grandes chances, né, do nosso caminho se abrir, mas depende de nós. E quando nós estamos no caminho do bem, no caminho da luz, vão aparecer percalços, com certeza. Porque se nós formos entender que nem Jesus, né, conseguiu agradar a todos, né, como ele colocou lá naquela passagem, se nem ele conseguiu agradar todo mundo, nós é que não vamos conseguir. E se nós acharmos que vamos conseguir, é pura vaidade. É puro orgulho. De acharmos que somos melhores, inclusive melhores que Jesus. Porque ele admite que para ele não tinha nenhum problema as pessoas pensarem mal dele. Não é assim? E nós, às vezes, arrumamos uma confusão quando alguém pensa mal da gente. Só que aquela pessoa que está pensando mal, que está fazendo aquela situação ficar pior, ela está usando ela como marca, não é assim? É o que ela tem. Porque cada um só dá o que tem. Quando o coração é bom, a gente vê bondade, né? Me fez lembrar uma passagem do livro Paulo Estevão, que Estevão estava no leito de morte e Abigail chega para falar com ele e ele sabe que foi o Paulo que tinha mandado matá-lo, né, espancá-lo até a morte. Mas mesmo assim ele fala para Abigail, Paulo era um homem bom. Por que ele vê bondade em Paulo? Ele tinha sido espancado por Paulo. Nem mandado ser espancado. Porque ele tinha bondade no coração. E ele, ali, ele mostra que ele não estava levando nada. Ele estava reconciliando ali. Que ele era um homem bom. Não é assim? Então, essa passagem, ela é muito importante para a gente poder entender que muitas das vezes a gente não consegue, quando alguém nos agride, olhar com esse olhar amoroso. Mas a gente só vai olhar de acordo com o que a gente tem aqui dentro do peito. Não é assim? Então, vamos reformar os nossos sentimentos, vamos reformar, vamos nos melhorarmos. Por quê? Todo o nosso entorno vai ser diferente, o nosso olhar vai ser diferente para com as pessoas à nossa volta, né? Então, a indulgência, ela não se ocupa jamais com os maus atos do outro. Então, a gente precisa olhar as pessoas com indulgência. Então, e no evangelho é colocado para nós, a gente deve ser severo conosco, mas com o outro não. Nós devemos ser indulgentes. Então, nós temos que ter esse cuidado, não é assim? E, para a gente praticamente finalizar aqui, nós trouxemos uma frase de Hermance também, que ela fala assim, a harmonia interior é o fruto sadio da valorosa semeadura de esforços autoeducativos, exercidos no cumprimento fiel dos roteiros do crescimento. Então, nós precisamos estar bem, harmoniosamente, porque se nós estamos bem, nós conseguiremos sim reconciliar, conseguiremos sim ter esse cuidado com o nosso próximo, que às vezes ainda não teve a oportunidade que nós tivemos, que é o esclarecimento, que é o conhecimento, né? Como Eurípides Barçanufo falou, poderoso é o sol da verdade. E que verdade que ele falava? Ele falava de Jesus.
que Jesus veio nos trazer esse sol, esse esclarecimento, que sem Jesus, né, nós não teríamos vida aqui na Terra. Então, Jesus é o nosso sol. Tanto é o nosso sol que nos mostrou o caminho. E como ele nos mostrou o caminho? Iluminando os nossos caminhos. Ele clareou o nosso entendimento. Ele é o sol que nos ilumina. Então, nós estamos encaminhando para o encerramento, né? E nos emocionamos aqui e queremos deixar, né? E lembrar, desculpa, que Jesus é o nosso maior exemplo de perdão, porque mesmo nós fazendo o que fizemos, quando ele estava a ser crucificado, ele fala com o Pai: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, muitas das vezes, nós queremos seguir o caminho de Jesus, mas não queremos passar pelas situações que ele passou. Só que a porta estreita é a melhor porta. Porque, como a Lília fala sempre, me lembrei agora de uma fala dela, para aprendermos a ser humildes, nós precisamos ser humilhados. Se nós não formos humilhados, não desenvolveremos a humildade. Então, cada situação que nós vivenciamos é um aprendizado grande para nós. Então, que a gente pense nisso no nosso dia a dia, nesse momento, hoje e sempre. Porque não tem como nós nos melhorarmos sem passarmos por essas aferições. Vamos colocar aqui como aferições para a nossa transformação, para a nossa mudança, inclusive, energética. Porque quando nós conseguirmos olhar o outro, mesmo com todas as dificuldades que ele tem, com todos os defeitos, com tudo, e olharmos com amor, aí sim nós estaremos praticando a lei de amor, estaremos em ação e conseguiremos sim fazer diferente. Nós hoje vamos encerrar com uma música, em seguida nós faremos a prece. Vou cantar um pequeno trecho da música, porque eu não me recordo dela toda. E a música é de Nando Cordel, eu até falei um pedaço dela aqui. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Então, que a gente possa, neste momento, elevar o nosso pensamento a Jesus, percebendo que o Mestre está conosco em nossos lares, que nós possamos nos envolver nas energias desse Mestre querido, nas energias dos mentores do GAEB, do mentor do GAEB, Eurípides Barçanufo. E juntos aqui, vamos agradecer essa oportunidade que tivemos esta noite, de estudo, de trabalho, de troca, de aprendizado.
mas queremos pedir a Jesus pelas pessoas necessitadas de amparo, pelas pessoas hospitalizadas, pelas pessoas que necessitam ainda de um amparo, de um cuidado especial. Gratidão, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.